Olá, mulheres! Hoje vamos dar sequência a mais uma série, Me Vejo em Você. Iremos falar sobre Sara. Sara, a história da Bíblia nos relata que ela é mulher de Abraão e mãe de Isaque. E a sua história começa lá em Gênesis 11:30, quando ela casa com Abraão. E ela esteve o tempo todo da vida dela, foi uma vida longa, ao lado de Abraão. Em todas as situações, ela foi o seu braço direito. Ela foi quem apoiou Abraão em todas as situações que eles tiveram, tanto de desafios e dores, quanto nas alegrias e bênçãos e os sonhos de Abraão. Ela confiou, ela acreditou no seu esposo. E nós nos vemos em Sara como? Apoiando nossos maridos, nossos companheiros que Deus nos colocou ao lado. Muitas vezes somos mulheres em que nosso marido conta um sonho que muitas vezes Deus nos colocou e nós somos contra ele. Começamos a dizer que não vai dar certo, os desanimamos, os desencorajamos, dizendo não vai dar certo, isso aí não é para você. Muitas vezes questionando, colocando para baixo. Mas Sara não. Sara foi uma mulher que esteve ao lado de Abraão, mesmo não acreditando nas suas promessas. Muitas vezes ela duvidou das promessas de Deus que Abraão falava, mas ainda assim ela continuava no lado, o apoiando. Vamos conhecer um pouquinho mais de Sara. Exteriormente, a Bíblia nos conta que ela era uma mulher de beleza magnífica. Ela era uma mulher muito bela, onde ela chamava a atenção de outros homens, inclusive de governantes. Por outro lado, Sara, após o casamento, sofreu sendo estéril. Ela não poderia ter filhos. E com o passar dos anos, isso foi incomodando muito Sara. Foi colocando a ela uma tristeza interior, né? Talvez muitas vezes ela não falou para o seu esposo esse sentimento que ela sentia, mas ela se sentia muito incomodada, principalmente quando veio a promessa de Deus a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Ou seja, Sara também seria mãe de muitas nações. Mas como? Se ela era estéril, né? Mas aí iria vir o milagre de Deus através da vida deles, era promessa para eles. Muitas vezes Sara confiou, mas muitas vezes Sara também duvidou. Como? Como iria acontecer? Já ia se passando os anos, ia se passando o tempo e nada acontecia na vida de Sara. Talvez nós mulheres sabemos que quando chega uma certa idade, nós mulheres entramos no período de menopausa, onde cessam as nossas regras, e Sara também passou por isso muitas vezes. Como que eu vou ter filho? Mas para Deus não era impossível. A promessa dele ia se cumprir no tempo dele, como se cumpriu, né? Então, naquela época que Sara vivia, a mulher que não tinha filhos, ela era muito rechaçada pela sociedade, ela era muito cobrada, né? Tanto é que ali em Gênesis 16, no versículo 1, ela era envergonhada. Diz, né, ali em Gênesis 16, 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, né? Meu Deus, ele era um homem muito bem visto por todos, né? Um homem que foi adquirindo riquezas, que era bem visto e querido por todos, mas todos comentavam: para que ele está tendo tantas riquezas se não vai ter para quem deixar? Muitas vezes, quem sabe ela passava as mulheres da sua própria comunidade, eles viviam em comunidade,
ela era cobrada, né? Ah, como que ela vai dar filhos para ele se ela não pode ter, né? Mas Deus tinha um propósito para Sara, assim como ele pode ter um propósito na sua vida também. E para Sara bastava crer. Mesmo ela tendo duvidado dessa promessa, ela sentia no fundo do seu coração no que Deus tinha falado com seu esposo. E ela acreditou nessa promessa, né? Talvez muitas vezes ela foi humilhada a todo instante e exposta, mas o passado de Sara foi mudado, né? Só que ela errou também, por ela não saber esperar, num momento talvez de desespero, quando Abraão foi para uma guerra, quando ele voltou, ela já estava com tudo planejado, dando sua serva Agar para dar um filho para Abraão, onde nasceu de Agar Ismael, que também é filho de Abraão, mas ele não é o filho primogênito, não é o filho da promessa que Deus tinha prometido, porque Deus queria que o filho da promessa fosse através do ventre de Sara. Mas ela, naquele momento de desespero, convenceu o seu esposo a ele deitar-se com Agar, sua serva, e eles tiveram um filho. A Bíblia também nos relata que Sara teve sua história mudada, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo pecando, ela decidiu novamente seguir e entregar-se a Deus, e ali ela obteve perdão e misericórdia. E ela teve seu nome mudado junto com o de Abrão. E eles passaram a se chamar, né? Ela se chamava Sarai, ela se passou a chamar Sara, e Abrão para Abraão. Ali eles tiveram uma nova identidade. Sara teve uma nova identidade. E como filha, ela tornou-se também herdeira das suas promessas. E Deus prometeu por 2 vezes. Primeira vez, Sara tinha mais ou menos uns 65 anos, quando Deus falou que ela ia ter um filho, né? E depois, aos 90 anos, Deus confirmou essa promessa. E ela, quando viu que o Deus visitou Abraão ali, que ela foi cobrada por Abraão para dar um banquete, ajudar a servir um banquete. Quando eles falaram que Sara teria um filho, ela riu. E Deus ali naquela hora a repreendeu, dizendo que ela iria ter um filho e o seu filho ia se chamar Isaque. E era para ela confiar, dentro de 1 ano ela teria esse filho, quando ele voltasse ali novamente. E foi o que aconteceu, ela realmente teve esse filho. O que nós aprendemos com Sara? Que por mais imperfeitos que nós somos, quando há uma conversão genuína em nós, nós podemos ser exemplo de virtude. Então, nada é impossível para nós. Nós podemos mudar e muito. Também aprendemos que não importa como nós fomos conhecidos. Depois de um encontro real e verdadeiro com Deus, nós podemos ter uma nova identidade e uma vida nova e transformada. Ou seja, não importa quem eu fui, qual pecado eu fiz, não importa o que eu fiz de errado. Se eu me dobrar os meus joelhos, chegar diante de Deus e me arrepender e traçar uma nova conversão, ou seja, mudar de trajetória na minha vida, eu posso ter a minha vida transformada, assim como Sara. Há um tempo para tudo também.
um tempo para que se cumpra as promessas na vida, em nossas vidas. Basta nós termos fé e obedecer a Deus. Sara não esperou, ela quis agir por vontade própria. Não, eu vou ajudar a Deus nessa promessa. Eu vou se cumprir ali em Deus a sua promessa. Mas não era dessa maneira que Deus queria. E assim é com as nossas vidas. Muitas vezes você está passando por um problema muito grande, por uma luta muito grande, e você quer dar aquela mãozinha, né? Ah, Senhor, deixa eu te ajudar. Tá demorando muito a tua promessa se cumprir na minha vida. Não. É um tempo para tudo. E quando Deus promete, Ele cumpre, minha amada irmã. Quando Deus promete na tua vida, Ele age, mas é na hora dele. Saiba esperar, saiba estar na presença de Deus, colocando. Se você fez um projeto de vida e ele não se realizou num ano, faça-o novamente. Tenha perseverança, tenha fé em buscar a Deus. E no momento certo, a promessa de Deus se cumpre. Talvez não seja como Sara a promessa de um filho, mas seja o arrependimento de um marido para você ganhar ele para Deus. Seja uma família transformada, seja um emprego novo, seja um sonho de um negócio próprio. Talvez o teu sonho, a tua luta, seja com um filho, seja com alguém da tua família. Talvez a tua luta, assim como a Sara teve, não foi a esterilidade. Talvez você tenha muitos filhos, mas com eles também vêm as responsabilidades e problemas. Nós somos mães, minhas queridas amadas. E com isso nós temos que estar sempre na presença de Deus, nos colocando primeiro a nós, primeiro a minha vida tem que ser colocada na presença de Deus, para depois ser colocado o meu esposo, os meus filhos, e todos os dias nos apresentarmos a Ele, colocando a nossa família, que é a promessa mais preciosa de Deus, né? Família. Temos que aprender a cuidar, assim como Sara cuidou da sua família. Sua família era Abraão, mas também era toda a comunidade. Muitas vezes você não tem filhos. Ah, mas a minha família é pequena, mas você tem o teu esposo para cuidar. Você tem uma sogra, você tem uma mãe, um pai, um sogro, você tem irmãos, você tem sobrinhos, você tem amigas. Muitas vezes uma amiga, né? A gente comentou esses dias na nossa reunião de equipe, né? Que muitas vezes nós somos mães espirituais de outras pessoas, de outras amigas. E Deus se agrada disso também. Sempre ore por suas amizades, sempre ore por sua família. Cuide dos teus, a palavra de Deus nos diz. Os teus abrange mais muitas vezes do que uma família. As características de Sara, ela foi dedicada em tudo que ela fazia, ela fazia com amor. Ela foi dedicada ao seu lar, ao seu esposo, ao seu filho. Ela foi dedicada. Assim, eu tenho que me ver em Sara, cuidando bem da minha casa, cuidando bem dos meus filhos. Mas eu primeiro também tenho que ser dedicada cuidando bem de mim. Como? Primeiramente na vida espiritual. Ah, mas eu oro. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas eu faço. Faça mais para Deus. Deus se agrada quando a gente tira tempo para Ele. E nós nunca podemos dizer que não temos tempo para Deus. Tempo para Deus nós tiramos. O dia tem 24 horas por dia. Desses 24 horas por dia, eu tenho que tirar o meu tempo com Deus. Sara também nos mostra que ela foi fiel a Deus. Ela sempre confiou nas suas promessas, mesmo errando com Agar num momento de desespero, mas ela confiava nas promessas de Deus. Nós também temos que ser fiel a Deus, estando na sua presença, buscando da sua presença. Intimidade com Deus, minha amada,
Não vem assim, no estralar de dedos, vou orar 5 minutos e já estou íntima de Deus. Intimidade com Deus vem com busca, vem com oração, vem com jejum. Intimidade com Deus vem de buscar a Deus. E você tem que ser fiel a Deus também desta forma. A outra característica de Sara, ela era alegre. Ela sempre tratava bem a todos. Será que nós temos sido alegres com os outros? Ou temos sido aquela mulher rixosa que só reclama de tudo? Problema, minha querida, todas têm. Ou numa área ou noutra. Mas os outros não têm culpa do seu problema. Seja aquela pessoa alegre por dentro e por fora. Sara tinha criatividade. Ela estimulava outras mulheres a criarem. Ela estimulava aos afazeres, né? Ela talvez tinha suas servas naquela época, mas ela sempre sabia comandar, pedir, ensinar como que se fazia. Assim nós temos que fazer também. Ela foi uma esposa submissa ao seu marido. Será que você tem sido submissa? Mas nos tempos de hoje é diferente. Não, minha querida. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser submissa aos nossos esposos, para que a bênção de Deus esteja sobre o nosso lar. Talvez você não concorde com tudo o que o seu esposo fale ou queira fazer, mas dialogue, converse, que haja entendimento no seu lar, mas que haja submissão. O que quer dizer a palavra submissão? Estar abaixo do seu esposo. Ele tem a palavra final. Mas o casal que busca junto, adquire junto. Então, que você aprenda a orar com o seu esposo, que você aprenda a estar junto com ele. A Bíblia dedica a Sara mais que um espaço a qualquer outra mulher. Ela tem um capítulo inteiro que fala sobre a sua morte e sepultamento em Gênesis 23, onde seu marido e seu filho choram profundamente. Tem mais 2 citações no Novo Testamento que fala sobre Sara, em 1 Pedro 3,6 e Hebreus 11,11. Também em Romanos 4,19 e 9,9 fala sobre Sara. Em Gálatas 4, 21, 31, ela é descrita como uma mulher santa. A Bíblia nos narra que ela é uma mulher forte, de personalidade forte, mas ainda assim submissa ao seu esposo. Atitude essa que nos é recomendada por Deus. E ela foi constantemente identificada pela esposa de Abraão, reforçando que Deus vê um casal como uma só carne. E aos dois foram pedido que cresce na promessa que Deus os daria um filho. Será que você tem sido submissa? Será que você tem sido reconhecida como a esposa do seu esposo? Ou é aquela que muitas vezes, não, naquela casa quem manda é a mulher. Naquela casa quem dá a palavra final é a mulher. Porque tudo ela condena o que o marido fala, tudo ela não concorda, tudo ela distorce o que o marido fala. Tenha sabedoria, a sabedoria de Sara. Busque a Deus. Eu não consigo. Busque a transformação. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai mudar. Nós não somos perfeitas. Muitas vezes nós estamos aqui e queremos fazer do nosso jeito. Mas se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos transformar. Ele vai transformar o nosso coração na mudança que nós precisamos. Sara foi a única esposa mencionada entre os heróis da fé, que está em Hebreus 11:11 ali, né? Minha querida amada, eu quero
deixar uma oração para você. Eu quero que você feche seus olhos agora e que nós venhamos juntas a orar a Deus, para que nós venhamos ser a esposa como Sara, a esposa que agrada a Deus, a esposa que agrada ao seu esposo, à sua família, deixando aqui, como Sara, a confiança em Deus e em suas promessas. Amado e querido Deus, nos colocamos agora, essas mulheres que irão ver esse vídeo, e colocando elas na tua presença, Senhor, que o Senhor entre no coração delas, na mente delas, ó Deus, agindo, ó Pai, naquilo que ela tem que ser transformada, que nós venhamos ser mulheres que seguem a Ti em primeiro lugar e que o Senhor venha nos dar sabedoria para conduzir-nos, Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos a Ti, ó Senhor, na Tua presença, cada mulher que irá ser alcançada com esse vídeo, Pai. Que nós venhamos ter, Pai, a preocupação de estarmos agradando em primeiro lugar a Ti, ó Deus. Que Deus te abençoe, minha amada, e que você venha ser transformada assim como Sara.